Esse início de trabalho eu sempre falo assim para a equipe da importância de estar trabalhando. E aquele que está trabalhando está sempre tendo uma condição interna de mudar a sua irradiação. E a irradiação de uma pessoa existe realmente. Quando uma pessoa fica parada, as irradiações que ela tem incomoda outras pessoas. E se outras pessoas ficam incomodadas, aquele que fica parado fica incomodado mais ainda, porque ele sabe que as irradiações da quietude vêm dele. Na equipe tem uma coisa muito boa, a pessoa tem sempre que movimentar, cada instante ela está usando todas as suas qualidades. Tem muita importância, todas as coisas precisam de se encontrarem numa harmonia. E aquele que se encontra na equipe está sempre tendo esta condição de ir verificando se tudo tem a harmonia. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é astrologia. A astrologia, ela existe e tem uma condição bem importante também, como ela é uma arte dos reis, não quer dizer que hoje encontra-se uma pessoa sobre a Terra que tenha a condição de fazer um estudo astrológico de uma ou de outra pessoa, de um ou de um outro assunto ou de uma outra obra. É uma condição interna e é uma condição superior. Os astros irradiam e o que a pessoa pode observar é assim que a influência dos astros vai atuar na vida de cada um, toda época, no período antes do nascimento, no período pós-nascimento, no período de largar o corpo. Tem uma condição muito importante, porque toda época se ouve falar das fases boas da vida de uma pessoa e das fases difíceis. A vida de uma pessoa, se ela está fazendo esforço em melhorar-se dentro dela, todas as irradiações que ela recebe são construtivas. Porque se um funcionário descuida, a atuação daquele empresário posicionando com aquele funcionário, pode-se falar que o posicionamento recebido, ele se encontrava numa fase ruim. Mas se ele tem sempre o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade e observando como ele se encontra, ele vai ver que aquele posicionamento que ele recebeu, numa fase seguinte, ele usa aquele posicionamento, ele teve um equilíbrio, independente do tipo do posicionamento. Se ele vai precisar de ter um comportamento igual lá na frente, ele vai ter aquele posicionamento que aquele empresário recebeu. Todas as irradiações que os astros manifestam, se a pessoa esforça, ela é beneficiada, ela vai usar aquilo que ela recebeu, independente de ser ou não um posicionamento na vida da pessoa. Com a falta da saúde, com a diminuição da saúde, a pessoa fica também mais fácil de perceber como ela andava comportando-se. E um comportamento da pessoa faz com que ela tenha saúde ou faz com que ela tenha uma diminuição da saúde. É a própria pessoa que tem que fazer esta observação, que todos os anos tende a repetir as coisas na vida de uma pessoa. Num período do ano, aquela pessoa apresenta mais enfraquecida devido aos esforços que ela faz todos os dias. Tem que ir vendo como ela faz para recuperar-se. E uma recuperação é a própria pessoa que tem que ir observando. Se ela descuida, aquele período do ano em que apresenta uma diminuição da saúde tende a prolongar. Mas quando a pessoa está sempre atenta com ela mesma, ela vai observando que naquele período ela necessita de ter um cuidado melhor, de organizar-se melhor com as suas responsabilidades, para aquela fase em que apresenta aquela diminuição de saúde durante o ano, ela ter a condição de recuperar. Na fase boa, que
que pode-se falar que as influências boas dos astros, ela tem que ir observando assim, que ela tem que usar desse tempo da fase boa para melhorar o grau em que ela se encontra. Uma escalada na vida interior é com esta condição. Em um período as irradiações são boas, no período que não são boas, a pessoa precisa de ir refletindo como ela faz toda a época do ano inteiro. Os astros atuam e atuam de uma maneira que está sempre colaborando para a pessoa manter-se acordada, melhorar aquela condição que ela tem. E uma condição física ou mesmo profissional, é a própria pessoa que tem que ir fazendo. Quando um astrólogo faz os cálculos, todos os cálculos são feitos de uma maneira relativa. Muitas vezes a gente ouve assim um ou outro falando que ele faz os cálculos, mas quando ele faz as interpretações, ele faz com o sentimento. Com o sentimento, qualquer pessoa sabe que ela não pode ir mais longe com o sentimento. Tem um período de atuação com o sentimento, tem uma profundidade. Todas as coisas que se encontram na matéria fina é com esta condição. A pessoa pode receber as influências na proporção imediata do nível em que ele se encontra. Os dados da astrologia têm esta relação. A pessoa faz os cálculos e as interpretações com o sentimento é bem próximo ao mundo de matéria grosseira. Nenhuma pessoa tem condições de penetrar no mundo da matéria fina e ir aprofundando, como é na sequência desse estudo, sempre numa condição imediata ao nível em que ele se encontra. Astrologia. Os cálculos podem ser bons se a pessoa trouxer isso de uma maneira que dentro dela ela compreende que todas as coisas que acontecem na criação, ela mesma possibilitou aqueles acontecimentos. Em uma vida, a pessoa tem a possibilidade de ter a colheita boa e de ter uma colheita difícil. Se a pessoa passa por uma situação que o seu corpo físico fica prejudicado, ela tem que refletir porque ela se encontra nesta condição. A atuação dos astros tem a possibilidade, através dos estudos, de mostrar que é possível a pessoa machucar determinada parte do corpo. Ela é que tem que fazer o esforço de ir melhorando dentro dela. E um machucado tem relação de ser no corpo físico e tem também um machucado da parte afetiva, tem um machucado de um descontentamento. Nos astros tem a possibilidade da pessoa mudar esta condição. Aquilo que está programado para um acontecimento está relacionado como a pessoa leva todos os dias os seus pensamentos, o seu jeito. No caso de um corpo físico, fica fácil da pessoa ir percebendo o jeito que ela tem e as tendências que ela tem. Ela tem que fazer esforço de ter um corpo físico mais qualificado. Ela precisa de entender de alimentos. Com um alimento melhor, o corpo físico vai ficar mais fortalecido e ela terá a possibilidade de passar por aquela situação que se encontra na condição que os astros mostram e aquela situação ser de uma maneira melhor. Se ela tem este propósito, a sua constituição facilita a regeneração. O jeito possibilita ter as orientações e instruções para aquela parte do corpo ter a recuperação. Para uma recuperação física, a pessoa tem que ter alimentos adequados. Só tem possibilidade de ter uma recuperação se tem um material dentro da pessoa para formar de novo aquela parte que ficou machucada.
Na parte do machucado, da parte do sentimento, tem muita relação conforme a pessoa vem entendendo os ensinos. Para uma pessoa ficar machucada com o sentimento, porque a gente sabe assim que é comum uma pessoa falar que a parte afetiva dela não se encontra boa e ela se encontra machucada com o seu sentimento. Se a pessoa começa a estudar os ensinos, ela vai verificando que com os ensinos ela vai mudar as irradiações. A convivência pode ficar difícil, pode ser difícil aquela convivência, mas se a pessoa tem o conhecimento dos ensinos, ela vai verificando que primeiro é o primeiro mandamento e uma pessoa só pode gostar de outra pessoa se ela preza ela mesma, se ela tem uma consideração com ela, e uma pessoa, para ter a consideração com ela mesma, ela tem que ter um norte, ela tem que ter um horizonte. Com isso, as irradiações dos astros modificam. Dentro da pessoa, ela vai encontrar-se mais fortalecida e vai ter também uma sabedoria melhor para saber falar, para saber calar. Com o norteamento, com o conhecimento dos ensinos, também ela vai desenvolver uma força interna de ter uma responsabilidade de não permitir ter uma convivência que todo um instante traz uma desavença. Ela muda a frequência e as irradiações dos astros atuam de maneira diferente. Isso é uma condição simples que cada um pode observar. Tem muita importância quando a pessoa coloca o primeiro mandamento. A astrologia tem muita importância e os astros atuam e a pessoa é que vai fazendo a maneira de receber as influências. Na vida de uma pessoa, toda época vai ter as influências que são benéficas e as influências desfavoráveis. A própria pessoa é que tem que ir observando que ela tem que ter uma maneira boa de conviver com ela mesma e ela tem que fazer esse esforço de evitar em receber informações sobre cálculos astrológicos sobre a vida dela. Ela tem que fazer esse trabalho interno. Um astrólogo vai fazer uns cálculos e aqueles cálculos são relativos, porque também conta-se que uma pessoa recebe a influência do solo em que ela se encontra no momento. Uma vida de uma pessoa tem muita importância. Para um astrólogo fazer os cálculos, ele precisa de ter a posição geográfica do lugar em que a pessoa teve o nascimento. Astrologia. A vida de uma pessoa, quando ela começa a fazer uma observação, é muito simples, porque nós temos sentimentos de alegria, sentimentos de medo, sentimentos de descontentamento. Nós temos vontade de ter um trabalho, vontade de ter uma companheira ou um companheiro, vontade de ter ou não ter filhos. E se uma pessoa começa a observar, ela vai vendo assim que ela tem muita importância quando ela conhece os ensinos e quando ela se encontra segura dentro dela. Os cálculos de uma astrologia podem influir na vida de uma pessoa se ela encontra-se descuidada e não tem nenhum benefício a pessoa querer saber o que vai acontecer com ela num período seguinte. Ela muitas vezes não se encontra preparada para ouvir uma ou outra informação, um ou outro cálculo que não vai trazer para ela nenhuma grandeza. Ela é que tem que esforçar para ter uma condição interna de manter no trabalho
de ter aquele relacionamento e observando assim que um conceito que uma pessoa recebeu durante a vida, às vezes esse conceito atrapalha a sua formação. E as coisas na criação não são limitadas, tolhidas, e a pessoa tem muitas oportunidades na sua vida diária. Aquela pessoa que tem sempre a condição de ter a esperança dentro dela, uma informação qualquer para a vida dela não vai trazer nenhuma grandeza. Para manter-se naquele trabalho, ela precisa de muitas coisas: conhecer as funções, manter o seu corpo físico sadio, manter-se atenta naquilo que ela precisa, tem muita importância, porque um trabalho que era para ser realizado de manhã, ele não pode ser realizado à tarde. Pode acontecer daquele trabalho ser realizado à tarde, mas na programação aquele trabalho é para o período da manhã. Cada um tem que ir observando assim que a importância que ela tem é com ela mesma e como ela faz para compreender os ensinos e viver de acordo. A astrologia não traz nenhum benefício para aquele que recebe os cálculos. E aquele que gosta da astrologia, ele precisa de continuar fazendo seus estudos, mas em silêncio, para ele mesmo ir tendo a condição de conhecer o destino de todas as coisas que acontecem e de todas as coisas que deixam de acontecer. Aquele que gosta tem que ter esta condição. Quando precisa de ter um conhecimento, aquele que tem esta vontade tem que fazer todo o trabalho em silêncio. Vai ter muita importância para ele. Para as outras pessoas não tem nenhuma importância. Se uma pessoa atua desta maneira, para as outras pessoas, na sequência ele para de ter o conhecimento. Ele entrou naquela condição de querer ser visto pelos outros, querer ter um reconhecimento daquilo que ele está estudando. Quando se divulga, quando se manifesta muito, quando se fala muito, aquele que tem este comportamento fica enfraquecido. Na sequência, ele para de ter estas qualidades. Ele começa a ter muitas influências de fora, e as influências se encontram na matéria fina, um campo que poucas pessoas conhecem ou quase nenhum astrólogo conhece. Aquele que tem um pouco de conhecimento se encontra bem próximo da matéria grosseira. Isso não quer dizer uma qualidade especial. Uma senhora que cuida de uma criança, ela tem um pequeno acesso nessa matéria fina, porque ela vê antes o que vai acontecer com aquela criança. Na nossa vida é dessa maneira também. As influências dos astros atuando na matéria fina, colocando aquelas influências na realização da matéria grosseira. Um que tem um pequeno conhecimento dessa matéria, ele não é evoluído. Se uma senhora que cuida de uma criança, que cuida de um preparo de um alimento, tem esta pequena sensibilidade, aquele que desenvolveu esta sensibilidade, ele não se encontra mais evoluído. Dentro dele apresenta esta responsabilidade. Todas as coisas que uma pessoa tem, ela tem que aprender a usar. Se ela usa erradamente, ela é que fica prejudicada. Um cálculo da astrologia não traz nenhum benefício para aquele que recebe as informações. E se a pessoa se encontra descuidada, ela tende a ficar mais insegura ainda. Com a insegurança, ela vai rompendo uma barreira natural que existe entre a pessoa e a matéria fina. E se há um rompimento desta barreira, está sujeito ela passar a receber as influências daquela parte da matéria fina mais acentuada e ela ficar prejudicada. Uma grandeza
traz um fortalecimento desta barreira. E a maneira que uma pessoa precisa de ter uma grandeza é conhecendo os ensinos, de ir verificando que todas as coisas que ela precisa na sua vida, ela vem fazendo esforço para ter esta conquista. No caso da parte afetiva, ela cedeu alguns conceitos que ela criou e a parte afetiva apresentou. No caso do trabalho, ela foi desenvolvendo as habilidades, ela foi fortalecendo o seu corpo físico e ela foi tendo uma condição melhor para conviver no ambiente de trabalho. Ela foi fazendo uma melhora de resistência física e o trabalho vem sendo desenvolvido mais facilmente. No caso do fortalecimento do corpo, ela é que ficou prejudicada. Ela desenvolve o trabalho com uma facilidade melhor e o seu corpo apresenta uma resistência melhor. A astrologia tem essa importância. Se aquele que quer estudar, ele precisa de estudar e ele precisa de manter-se em silêncio. Astrologia. Os poucos astros que são utilizados para fazer os cálculos, cada um tem que observar assim que, à medida em que apresenta instrumentos com qualidades de perceberem outros sistemas solares, outras galáxias, vai apresentando também uma condição interna que existe. Se todas as coisas influem na vida de uma pessoa, a pessoa recebe as irradiações de uma árvore, de um animal que ela viu, de uma planta, de um outro objeto. Aquelas irradiações a pessoa percebe pela lembrança que ela tem daquilo que ela teve a vivência. Se ela tem uma lembrança, se ela sente bem quando ela fala daquilo que ela viu, daquilo que ela teve a convivência na nossa vida, também é da mesma maneira. Recebemos as influências de astros e nós não temos o conhecimento e não temos a maneira de observá-los. Todas as coisas na criação irradia. Um cálculo astrológico, ele tem essa limitação. E tem uma outra coisa que não se conta nos cálculos astrológicos, a própria alma de cada um, que cada um está tecendo todo instante a vida dele de uma maneira diferente. Cada um pode observar que nos cálculos não conta o instante interno, o instante seguinte que aquela alma vai manifestar. Tem esta correspondência. O instante seguinte de uma manifestação é muito interessante. Às vezes, um pai quer ter um posicionamento com o filho. Quando ele vai ter aquele posicionamento, um outro filho fala que aquele assunto é de uma maneira diferente. O posicionamento, no instante que ia ter a decisão, ele é modificado. Nos cálculos astrológicos, não conta com isso. No caso daquele pai que quer manifestar com um filho e um outro filho fala que é de uma outra maneira aquela circunstância. Na nossa vida interior também é da mesma situação. A pessoa está com um propósito de ir para a cidade B. No caminho, ela muda a trajetória e vai para uma outra cidade bem diferente da cidade que ela disse que iria. A naturalidade que existe dentro de uma pessoa que tem sempre a condição de estar convivendo com os ensinos, de ter essa leveza, de ir fazendo aquilo que é melhor para ela no momento presente. Os cálculos da astrologia não contam. Conta-se os marcos definidos. Quando uma pessoa na vida dela, no nascimento, é como se ela estivesse entrando em um trem. Nas fases da vida dela, aquele trem assemelha-se às estações. Aqueles acontecimentos dos marcos da vida dela assemelha-se às estações.
E em cada estação que apresenta, ela tem a oportunidade de descer e tem a oportunidade de continuar naquele trem. A pessoa começa a fazer um curso e depois ela muda de cidade, ela interrompe aquele curso. Ela começa a trabalhar em uma empresa e ela tem vontade de continuar naquela empresa. Faz o esforço para continuar. A estação seguinte, ela tem a oportunidade de descer daquele trem ou continuar. Ela sabe assim que o trem da vida interior dela deu a partida. O tempo de chegada em cada estação está muito relacionado ao tempo de dedicação para cada fase que a vida dela apresenta. Os cálculos astrológicos não contam como pode ser feito na estação seguinte. Conta-se que a pessoa poderá ter opção de descer ou de continuar dentro daquele trem. Mas se a pessoa se encontra segura dentro dela, ela não tem essa necessidade. Dentro dela, ela já recebeu a influência de saber que vai ser bom para ela, ou é necessário para ela continuar, ou é necessário para ela descer na estação seguinte. Mas ela sabe assim que na condição interior, ou ela continua, ou ela vai tendo que ir alinhando-se naquele destino que ela está traçando. Os cálculos apresentam esta limitação. Cada um pode ter um instante seguinte, conforme é melhor para a sua vida no instante depois. As dificuldades que apresentam na vida, muitas vezes é da própria pessoa. É ela mesma que tem determinadas limitações e ela precisa de conviver melhor com ela mesma, conhecê-la melhor e observando quando manifesta aquelas tendências e a maneira que ela tem para melhorar as tendências que existem. Na vida física fica fácil de observar que naquele período do ano apresenta a diminuição da saúde. Ela tem que ir tendo esse conhecimento. A parte que fala-se na astrologia, que é o inferno astral da pessoa, tem que falar também que existe a fase da colheita. Um inferno astral tem todas as pessoas, tem aquele agricultor com o seu terreno, a maneira que ele tem que utilizar daquele terreno. Na nossa vida também é da mesma maneira. A pessoa se encontra caminhando sobre a terra e ela tem que observar assim que ela terá muita importância se ela cuidar do seu corpo e observando que quando uma pessoa no relacionamento machuca outra pessoa, ela também fica machucada. E tem essa importância sim, porque Jesus fala assim, tudo que fizeres a um de meus pequeninos, a mim estará fazendo. Os fios do destino que a pessoa tece, ela terá que colher. Se ela esforça em conhecer os ensinos, em viver de acordo, a influência astral na sua vida interior é melhor, porque ela passa a ter uma ponderação. A astrologia tem muita importância para aquele que quer ter o conhecimento. E se ele tem vontade de ter o conhecimento, ele tem que fazer esse trabalho só. E se ele começa a ter um conhecimento maior, aqueles conhecimentos é dele. Ele precisa de ir observando assim, no destino de cada um, ele não pode interferir. Não adianta a pessoa dar uma informação para uma outra do que vai acontecer com ela. A informação tem que ser de uma maneira que a pessoa desenvolva um jeito de melhorar dentro dela, e uma maneira é conhecendo os ensinos, procurando viver de acordo, e cada um sabe que a influência dos astros atua na vida de cada um, independente
mente da pessoa, ela tem essa influência.